Olá pessoal, eu vou explicar para vocês equação de primeiro grau, tá? Equação de primeiro grau. Quando é que se tem uma equação? Quando tem variáveis, letras, são chamadas de incógnitas também. Quando tem variáveis, 3x e 2x são variáveis. Quando tem números, mais 2, menos 6. Quando tem o primeiro membro, o que é o primeiro membro? Tudo que fica antes da igualdade é primeiro membro. E segundo membro é tudo que fica depois da igualdade. Você vai escutar muito aqui eu falar em primeiro membro e segundo membro. Primeiro membro fica antes da igualdade. Segundo membro, depois da igualdade. Variáveis são as letras. 3x e 2x são as variáveis. E os números, mais 2 e menos 6. Por que se chama equação de primeiro grau? E não de segundo grau, de terceiro e quarto grau? Porque o expoente dele aqui, do x, quando não tem, é 1. Aqui é 1, aqui é 1. Então isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar as variáveis para o primeiro membro. O que é o primeiro membro, professor? Que fica antes da igualdade. As variáveis, as incógnitas, vai para o primeiro membro e os números para o segundo membro. Quem são as variáveis? 3x e 2x. Tudo que troca de membro, troca de sinal. Por exemplo, 3x tem que estar no primeiro membro. Já está antes da igualdade, então permanece com o mesmo sinal, 3x. Mas 2x, está no segundo membro positivo. Se passa para o primeiro, negativo. Pronto, passei as variáveis para o primeiro membro. Só tinha 3x e 2x de variável, já passei para o primeiro membro. Igual, ficou antes da igualdade. Agora os números para o segundo membro. Menos 6 já está no segundo membro, já está depois da igualdade. Permanece com o mesmo sinal, que já está no segundo membro. Agora mais 2, 2 está positivo no primeiro, está antes da igualdade. Se vai para o segundo membro, troca de sinal. Está mais, passa a ser menos. Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar as variáveis para o primeiro membro, que já coloquei, e os números para o segundo membro. Depois, é só resolver. Quanto é 3x menos 2x? 1x. 3 menos 2 não é 1, mas um 1 no coeficiente não precisa colocar. Então, 3x menos 2x dá x, que é como se fosse 1x. Igual, menos 6 com menos 2 dá menos 8, né? Sinais iguais somam com certo sinal. Então, x igual a menos 8. A equação termina quando a variável, a letra, fica sozinha aqui no primeiro membro. X igual a menos 8. Então, solução S maiúsculo menos 8 dentro de chave, que é um conjunto de solução. S maiúsculo igual a chave e o número que deu aqui, menos 8. Vamos para o exemplo 2. Quem são as variáveis? 6x e 2x. Tem que ir para o primeiro membro. O que é o primeiro membro, professor? Fica antes da igualdade. 6x já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal, positivo. 2x está positivo no segundo membro, depois da igualdade, positivo. Se vai para o primeiro, fica negativo. Aí igual, passei as variáveis para o primeiro membro. Agora os números para o segundo membro. Que são os números? Menos 8 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. Agora mais 4, está no primeiro membro, antes da igualdade. Se vai para o segundo, fica negativo. Passei as variáveis para o primeiro membro e os números para o segundo membro. Agora eu vou resolver. 6x menos 2x dá 4x. Menos 8 com menos 4 dá menos 12. A variável tem que ficar sozinha, como essa aqui, tá vendo? X igual a menos 8. Então vai ficar x é igual a menos 12, o número que está depois da igualdade, dividido, né, sobre, que traçação significa divisão. Sobre quem? Sobre 4. Sobre o 4. Menos 12 sobre 4. X é igual. Menos 12 sobre 4 vai dar menos 12 dividido por 4, dá 3. Menos 3. Aí a solução, S maiúsculo, chave, menos 3. Sempre a variável tem que ficar sozinha. Agora só uma pergunta. Por que esse 4 passou para o segundo membro dividindo? Porque a gente sabe que esse traço de fração significa divisão. Porque 4x ele está multiplicando no primeiro. 4x é como se fosse 4 vezes x. E o inverso da multiplicação é divisão. Por isso que ele vem dividindo, tá? No exemplo 3, tem x mais 6 igual a 9. Colocar as variáveis para o primeiro membro. X já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal. Só tinha x, beleza. Agora os números para o segundo membro. 9 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. Agora 6 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo. 9 menos 6. Aí x é igual a 9 menos 6, dá 3. Solução S maiúsculo igual a 3. Lembrando que o x sempre fica sozinho, tá bom? Vamos para o exemplo 4. 5, 6, 7, 8, 9. São 9 exemplos. Exemplo 4. No exemplo 4 tem
6 mais 3x igual a 5x menos 3. Quem são as variáveis? 3x e 5x. Tem que passar para o primeiro membro. 3x já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal, positivo. 5x, ó, está positivo no segundo, o primeiro fica negativo. Pronto, coloquei as variáveis para o primeiro membro. Agora os números para o segundo membro. Menos 3 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. 6 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo, menos 6. Aí vamos resolver. 3x menos 5x é menos 2x, né? Sinais diferentes, subtrai com certo sinal maior. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Agora prestem bem atenção agora. A variável aqui ficou negativa. Não pode. Você multiplica por menos 1. Coloca parêntese, menos 1. Aí faz, ó. Menos por menos dá mais 2x. Menos por menos dá mais 9. A variável ela não pode ficar negativa. Você tem que multiplicar por menos 1. Menos por menos mais 2x. Menos por menos mais. Ó. A variável já ficou positiva. Agora pode. Só que o x tem que ficar sozinho. Ó. X é igual a quem? A 9 sobre quem? 2. Eu não vou dividir 9 por 2 porque não dá um número inteiro. Vou deixar assim, nem dá para simplificar. Agora, se desse o número inteiro, eu dividia, certo? Solução S é igual a 9 meios. Exemplo 5. Tem x mais 9 igual a 3x mais 10. Quem são as variáveis? X e 3x. Vou passar para o primeiro membro. X já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal. 3x está positivo no segundo, para o primeiro passa a ser negativo. E os números para o segundo membro. Ó. 10 mais 10 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. 9 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo. Quanto é x menos 3x? Menos 2x. 10 menos 9, 1. Ó, a variável ficou negativa de novo. Vai ter que multiplicar por menos 1, que a variável ficou negativa. Menos por menos, mais 2x. Menos por mais, menos 1. Aí x igual a menos 1 sobre 2. Eu não vou dividir novamente porque não dá um número inteiro. Então deixa como está. Solução S maiúsculo menos 1 meio. Que é a solução. S de solução, S maiúsculo. No exemplo 6 tem 8x mais 6 igual a 3x mais 9. Variáveis para o primeiro membro. Que são as variáveis? 8x e 3x. 8x já está no primeiro membro. Permanece com o mesmo sinal. 3x está positivo no segundo, para o primeiro passa a ser negativo. E os números para o segundo membro. Menos 9 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. Mais 6 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo. Lembrando, primeiro membro é tudo que fica antes da igualdade. Segundo membro, depois da igualdade. 8x menos 3x, 5x. Menos 9 menos 6, menos 15. Aqui, não vai multiplicar por menos 1, porque a variável já está positiva. Quem está negativo é o número. O número pode. Quem não pode ficar negativo é a variável. Então, vamos continuar. X é igual a menos 15 dividido por 5. X é igual a menos 15 dividido por 5 dá 3. Resposta menos 3. Solução, chave, menos 3. Exemplo 7. No exemplo 7, nós temos 9 menos 3 mais 6 igual a 3x mais 4x menos 2x. As variáveis têm que ir para o primeiro membro. Quem são as variáveis? 3x mais 4x menos 2x. Estão todas no segundo, tem que ir para o primeiro. As variáveis têm que ficar no primeiro membro. Então, 3x está positivo no segundo, para o primeiro fica negativo. 4x positivo no segundo, para o primeiro negativo. Menos 2x, ó, tá negativo no segundo, o primeiro positivo. Ó. Passei todas as variáveis para o primeiro membro. Agora os números para o segundo membro. Ó. 9 está no segundo membro, passa para o primeiro, ó, negativo. Está positivo, passa a ser negativo. Menos 3 está no primeiro membro, negativo. O segundo passa positivo. Mais 6 está no primeiro membro, o segundo negativo. Troca de sinal porque trocou de membro. Quem são os positivos? 2x. Quem são os negativos? 3x, menos 3x, menos 4x, menos 7x. Quem são os positivos? 3. Quem são os negativos? 9, 6, 15. 3 menos 15. 2x menos 7x, menos 5x. 3 menos 15 dá menos 12. Vou multiplicar por menos 1, porque a variável aqui, ó, não pode ficar negativa. Então, menos 1. Menos por menos, mais. Menos por menos, mais. X é igual a 12 sobre 5, né? O x tem que ficar sozinho. Eu não vou dividir porque não dá um número inteiro e também não dá para simplificar. Solução 12 quinto.
Exemplo 8, tem 10 menos 6x mais 4x menos 10. Quem são as variáveis? Menos 6x e mais 4x. Tem que ir para o primeiro membro. Menos 6x já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal. 4x está positivo no segundo. O primeiro fica negativo. Igual. Os números para o segundo membro. Menos 10 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. 10 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo. Menos 10. Menos 6x menos 4x dá menos 10x. Menos 10 com menos 10 dá menos 20. Vou multiplicar por menos 1. Sempre eu multiplico por menos 1 quando a variável estiver negativa. É variável. Se ela estiver positiva, não precisa. Então, menos por menos mais 10x, menos com menos mais 20. X é igual a 20 dividido por 10. X é igual a 2. Solução S maiúsculo 2. Solução 2. E exemplo 9 e último exemplo. Quem são as variáveis? 2x e 3x. 2x já está no primeiro membro, permanece com o mesmo sinal. 3x está positivo no segundo, para o primeiro negativo. E os números para o segundo membro. 8 está positivo no primeiro, para o segundo fica negativo. 6 está negativo no primeiro, para o segundo fica positivo. 2x menos 3x dá menos x. E menos 8 mais 6 menos 2. A variável ficou negativa novamente. Multiplica por menos 1. Menos por menos mais, menos por menos mais. X igual a 2. E solução S maiúsculo 2. Valeu, pessoal. Até a próxima. E tire das dúvidas comigo. Um abraço.